pessoal, boa tarde. Eu comecei a fazer essa leitura do Felpo Filva para alguns alunos no Meet e hoje eu vou colocar aqui a leitura que já foi feita e um pouquinho mais para que a gente possa conhecer mais esse livro da Eva Furnari, que trata sobre gêneros textuais e principalmente sobre carta, que nós conversamos na semana passada. Então é um livro muito interessante e que tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo. Além disso, a história dele é fantástica. Vocês vão se apaixonar. Felpo Filva. Esta história é dedicada a todos aqueles que têm orelhas diferentes. Então, a primeira parte dessa história já é uma dedicatória bem diferente, que é dedicada a todos que têm orelhas diferentes. Mas não só orelhas, pensando em tudo que é diferente. Na Toca 88, da Rua de Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído e desligado, e que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema, e a situação piorou ainda mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar a orelha curta. O aparelho se chamava esticorelia. Era grande, pesado e difícil de usar. O pior de tudo foi que de nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu por quê, mas o aparelho, que funcionava tão bem com os outros filhotes, não deu resultado com o Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a outra. Um certo dia, quando Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos aquela triste história de sua vida. Iria escrever a sua autobiografia. O coelho poeta pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina de escrever e começou. Capítulo 1. A infância. Meu nome é Felpo. Sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário. Não gosto de sair da toca. Quando eu era pequeno, sofri muito porque tinha uma orelha mais curta do que a outra. Os colegas sempre zombavam de mim. Felpo lembrou-se de um papel velho que estava guardado na gaveta há muito tempo e colocou-o em cima da escrivaninha, ao lado da máquina de escrever. Era o manual da esticorelia. Aquilo o fazia lembrar de sua infância. Esticorelia Habit Perfection. É um manual de uso. Então, nesse manual, olha só, apresentação. O Esticorelia Habit Perfection deve ser utilizado por filhotes de coelho que sofrem de desvio de simetria auricular. O aparelho tem por objetivo esticar a orelha menor durante o crescimento do filhote. Deve ser usado por no mínimo 5 anos. Uso do aparelho. O usuário não deve tirar o aparelho para dormir. Ao tomar banho com o aparelho, deve-se depois secar muito bem as orelhas com cotonetes para não dar aguaorelite. Aviso de segurança. Recomenda-se que o usuário do aparelho não jogue futebol, nem brinque de pega-pega ou esconde-esconde, sob o risco de machucar os coleguinhas. E aí nós temos, a assistência técnica do aparelho. Esse é um manual que ele usava, que vem no aparelho, igual os manuais que vêm nos aparelhos que a gente compra. Mas vejam que tristeza, olha o aviso de segurança. Não pode jogar bola, brincar de pega-pega ou esconde-esconde. Nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos pela campainha. Era o carteiro trazendo uma pilha enorme de cartas. O poeta sempre recebia muitas, mas nunca lia nenhuma. Nem as abria. Elas iam todas fechadas direto para o fundo do baú. Neste dia, porém, Felpo viu um envelope diferente, grande e lilás, amarrado com um laço de fita de cetim. Aquilo chamou sua atenção. Curioso, ele abriu e leu.
Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas se me permite, tem algunzinhos deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso! Veja só. Princesa do Avesso não mora na torre. O fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, famoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados, de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia. Viveram para sempre de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Passepartout. Quando Felpo acabou de ler, sua orelha direita, mais curta, começou a tremer. Toda vez que ele ficava nervoso, a orelha tremia descontrolada. Infelizmente, além do encurtamento, ele sofria de orelite tremulosa. A carta tinha deixado Felpo bem nervoso. Um coelho famoso como ele não estava acostumado com pessoas que diziam assim, com todas as letras, não gostei do seu poema. Quem era aquela Charlot que tinha coragem de falar com ele daquele jeito? E ainda mais de mudar o fim da sua história. Felpo não ia nem responder a tamanho atrevimento. Amassou a carta e jogou-o fora. A carta foi para o lixo, mas o assunto não. Felpo não conseguia esquecer as palavras de Charlot. Será que ela tinha razão? Será que ele era tão pessimista assim? Pensou nos títulos de seus livros. A cenoura murcha, a horta por trás das grades, de olhos vermelhos, um pé de coelho azarado, infeliz Páscoa. Ficou cheio de dúvidas, preocupado. Pegou a carta do lixo, desamassou e releu umas 15 vezes. Pensando bem. Aquela sinceridade dela até que era bacana. A gente confia mais nas pessoas que falam a verdade. Guardou a carta amarrotada na gaveta da escrivaninha. Felpo levou um bom tempo para esquecer o assunto, e quando conseguiu, chegou mais um envelope lilás. Ele leu a carta. Rapidópolis, 3 de maio. Prezado poeta, como o senhor não me respondeu, estou escrevendo novamente. Sabe aquele seu poema, o do passarinho na gaiola? Sinceramente, achei que nesse aí falta um pouco de liberdade, de alegria, de imaginação. Veja, vou tentar lhe explicar a minha ideia. O seu poema é assim. Uma xícara tem asa, passarinho também. Uma xícara tem sorte, passarinho não tem. Uma casa tem canto, passarinho também. Uma casa tem planta, passarinho não tem. O avião tem um bico, passarinho também. O avião tem o céu, passarinho não tem. Eu tomei a liberdade de reescrever o seu poema soltando o passarinho, e ele ficou desse jeito. Passarinho sem gaiola. O cachorro tem osso, passarinho também. A janela tem grade, passarinho não tem. A cadeira tem pernas, passarinho também. Uma lebre tem dentes, passarinho não tem. Frigideira tem ovos, passarinho também. Uma toca tem dono, passarinho não tem. O senhor não acha que ficou mais interessante? Que o passarinho ficou bem mais solto e feliz? Um abraço, Charlot. PS. Quem planta ovo, colhe passarinho. Quem planta ovo, colhe passarinho? Aquela Charlot era muito maluca. Ela tinha tido a ousadia de reescrever o seu poema e ainda dizer que ele não tinha imaginação. Agora ela tinha exagerado. Felpo não achou graça. Ficou indignado, indignadíssimo,
e respondeu na mesma hora. Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Eu tenho muita imaginação. Você nem desconfia quanta. Olha só como é que eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata, bigode caído. Felpo Filva, um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5 de maio. Assim que acabou de escrever, Felpo saiu e pôs a carta no correio. Voltou para casa todo satisfeito. Tinha dado uma resposta merecida para aquela coelha atrevida. Meia hora depois, porém, a sua orelha direita tremulou. Ele estava cheio de dúvidas. Será que ele devia ter respondido daquele jeito? Leu de novo a versão para o poema do passarinho. O resultado não estava tão mal assim. Ele tinha que admitir que a Charlot possuía um certo talento para escrever e que tinha até um certo senso de humor, era divertida. Será que ela escrevia os seus próprios poemas? E qual seria a opinião dela sobre o seu último livro, O Ovo Chocado? Felpo passou dias e dias fazendo perguntas, mas não soube responder nenhuma sequer. Até que depois de uma semana chegou um telegrama. 12/5, Rapidópolis. Poeta, se você acha que eu sou assim, você venha conferir. Venha tomar chá com bolo de cenoura aqui na minha toca. Você pode marcar o dia. Pior cego é aquele que não quer ver. A sua própria imaginação. Charlot. E aí, gente, o que vocês acham que ele sentiu depois dessa resposta da Charlot? Então, num próximo momento, eu continuo a história. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!